Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o teu coração, meu irmão, que Deus abençoe o teu coração, minha irmã. Que Ele possa vir tranquilizar a nossa mente e acalmar o nosso coração, sabendo que Ele sempre faz o melhor para nós. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? O texto hoje para a nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 19, a partir do verso 16. Diz assim: Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo, como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma história bastante conhecida, narrada por Mateus. A narrativa que nós vamos seguir é a de Mateus, porque assim o Senhor quis na minha vida, apesar de eu gostar muito da de Marcos, a qual esse texto foi extraído. E é Marcos, Mateus e Lucas que narram esse texto, que tem uma similaridade de pessoas que encontram com Jesus. Esse homem foi o único homem na história da palavra de Deus que teve uma conversa, um diálogo duradouro com o Senhor Jesus e saiu mais triste do que chegou. Isso fala muito das nossas orações e na nossa vida de oração. E fala também muito daquilo de como o Senhor trabalha e de o que Ele enxerga em nós. E eu gostaria de trazer isso para a nossa vida, para que nós pudéssemos aprender no dia de hoje. Vamos lá? A palavra fala assim, ó: Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta. Isso já fala muito ao nosso coração, não é verdade, irmão? Todos nós queremos respostas. Todas nós queremos, principalmente, uma palavra de Deus que solucione os dilemas da nossa alma. Todos querem aquela resposta que somente Deus pode dar. E esse homem se aproximou dele. E nós podemos fazer isso, irmão. O véu já foi rasgado. Muitas vezes eu sei que, por exemplo, eu venho como profeta, como mensageiro do Eterno, como um pastor, como um pregador, não importa a qualidade, como um mestre, como alguém que vem trazer uma resposta ao anseio de um coração de que está aí do outro lado, de alguém que tem orado, de alguém que tem pedido a Deus respostas. E essa é uma forma, nada contra, irmão, mas Deus ele pode falar de outras formas. E mais do que isso, irmão, nós temos o véu rasgado. Nós não precisamos de pessoas para acessar Jesus. Nós dobramos o joelho no chão do nosso quarto e perguntamos: Senhor, eu quero resposta sobre isso, porque está doendo. Eu quero entregar a minha preocupação, acalma o meu coração, Pai. Tranquiliza a minha mente. Eu quero te agradecer, querido Deus, porque eu sei que o Senhor já tem feito o melhor para nós e o que o melhor para a minha vida vai se vir. E temos esse acesso, irmãos. E como que eu consigo isso, Alisson? Bom, aqui a palavra fala, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, se o meu povo, Deus tem um povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e farei o país progredir de novo. Ele estava falando justamente de uma oração de Salomão e usando a própria boca do Salomão para, num período de apostasia como outros. Mas eu gosto dessa palavra porque fala assim, ó, se arrepender fala de humilhar, orar, abandonar os seus maus caminhos, abandonar os seus pecados, abandonar os seus pecados, ele ouvirá. E ele perdoará os nossos pecados e ele trará justamente a redenção, aquilo que nós precisamos para caminhar. E ele, olha só,
esse homem provavelmente deveria ter arrependimento já no coração dele. Pelo que parece, ele era um homem que andava em uma certa integridade, porque a palavra fala assim, ó, mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? E essa pergunta dele revela algo dentro do coração dele, porque ele tem intenção de ser bom, ele tem intenção de fazer boas ações, ele tem intenção, e ele viu em Jesus essa possibilidade, irmão. Ele reconheceu o mestre, e o mestre aqui está com M maiúsculo, e todos nós vemos a Deus justamente com isso, irmão, sabendo que ele é muito maior do que nós, sabendo que ele vai nos direcionar. E todos nós, meu irmão, sabe, precisamos saber o que fazer para seguir nessa trilha, nesse propósito, nesse tão sonhado propósito. Nós precisamos saber, não é verdade? Porque senão assim estaremos andando no escuro. E não há problema, meu irmão, em se colocar como pequeno perto de Jesus. Não há problema. Se eu não me engano, Mateus capítulo 5, versículo 3, fala versículo 4, bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino de Deus. E é justamente essa a pergunta dele. Obter a vida eterna, em outras versões, traz o reino de Deus. E essa palavra obter, ela significa atingir. Em outras versões, traz herdar, ou seja, alcançar. E se trata aqui também, nós podemos, logicamente, fazer um paralelo à promessa, irmão. E é somente por meio da oração que alcançamos a glória. Eu quero repetir. Somente por meio da oração alcançamos a glória. Então eu creio que essa palavra vai de encontro ao coração de muitos Jacós que me ouvem aqui, que têm perseguido a bênção incessantemente. Bom, olha o que acontece, irmão. Eu quero ler com vocês Marcos, um outro homem, em uma outra situação, num caso um pouco mais espiritual, seu filho possesso. Olha o que ele fala. Ele chegou até Jesus, Jesus vai tratar o coração dele, perguntando até desde quando havia acontecendo aquilo com o filho. O demônio jogava no fogo, na água, lançava em convulsões e quase nunca o deixava em paz. E ele chegou perto de Jesus reclamando, com uma certa, não uma reclamação, mas com um certo questionamento. Seus discípulos não conseguiram, então eu vi até vocês. E ali no tratamento que Jesus estava dando para ele, Marcos capítulo 23, ele fala assim, ó, vamos ler o 22, ele fala assim, ó, tenha pena de nós. No final, Jesus respondeu, ele fala assim, mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível a quem crê. No versículo 24, o pai gritou, eu tenho fé, mas ajuda-me a ter mais fé, ou seja, a alcançar um nível de fé para que o milagre aconteça. Para que o milagre aconteça, irmão. E muitas vezes a palavra, sabe, nos incentiva isso em muitos momentos a chegar para Deus justamente com as nossas dúvidas, com os nossos anseios internos e os nossos questionamentos. É o que aquele homem passava. Qual boa ação? Porque, pelo que parece, ele já tem feito muita coisa, não é verdade? E olha como se segue a conversa. A palavra fala o seguinte, fala assim, ó, por que você me pergunta sobre o que é bom? E as perguntas do Senhor sempre revelam a nós, justamente, irmão, a avaliar aquilo que tem dentro do nosso coração. Jesus nos convida, meu irmão. Jesus sempre vai nos convidar a nos parecer com o nosso Pai Celeste. Por que você pergunta o que é bom? Porque bom é só Deus, irmão. Bom é só Deus. E muitas pessoas, como esse jovem rico, se acham verdadeiramente bons. E quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus 5,4, bem-aventurados os pobres de espírito, na etimologia da palavra anarria, aqueles que se dobram, ou seja, aqueles que reconhecem a sua miserabilidade espiritual, aqueles que reconhecem que sem Deus não é nada. Exatamente esse tipo de pessoa que Deus olha. Por que você me pergunta sobre o que é bom? E nos outros textos, nas outras narrativas, ele fala assim, ó, bom é somente o Pai Celeste. Jesus nem se julga bom, porque Jesus está justamente nesse corpo que ele sabe que é pecaminoso, que é tendencioso ao pecado. E essa é a reflexão que ele quer trazer, que ele quer causar impacto, irmão. Para herdar o reino de Deus é necessário que nós alcancemos a estatura do varão perfeito. E Jesus Cristo é a expressão perfeita do caráter do Pai.
Ele é o nosso maior exemplo. Então ele vem nos trazer justamente essa reflexão através dessa pergunta. E olha, depois de todas as bem-aventuranças, depois de tudo o Sermão do Monte, conhecido como Sermão do Monte, o Senhor dá várias diretivas, como, por exemplo, orar pelos inimigos, perdoar, abençoar quem nos amaldiçoa, perdoar todas as pessoas, sabe, orar pelos que nos perseguem. Mas no capítulo 5 de Mateus, no versículo 48, que é o último versículo do capítulo, olha o que ele fala: portanto, sejam perfeitos em amor. E essa versão da linguagem atual traz justamente aquilo que é a tradução da palavra: sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Porque a verdade é, irmão, que nós nunca, enquanto estivermos andando nesse corpo, deixaremos de cometer um deslize ou outro, um pecado ou outro. Mas nós podemos ser aperfeiçoados em amor, para que assim todas os nossos defeitos, todos assim os nossas, aquela parte ruim, aquele lobo sedento por maldade dentro de nós, venha cada vez mais se diminuir. Por isso João fala, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Olha, e o Jesus fala assim, ó: há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os meus mandamentos. Guarde os meus mandamentos. E ele chama agora a responsabilidade para ele: guarde os meus. Ou seja, o desejo, irmão, que está ao nosso coração deve estar alinhado justamente ao propósito, que é de se parecer com ele, de se tornar perfeito em amor. João 14,15 fala se, e é totalmente condicional. Se me amarem, guardarão os meus mandamentos. E o que fala guardar, irmão? Guardar é depositar num lugar aonde não possa se perder, aonde eles possam estar em observação. Lugar melhor que o nosso coração não há, irmãos. Por quê? Porque é na nossa mente e o nosso coração somente Deus. As promessas são para guardar no coração. Os mandamentos são para guardar no coração. Promessas, mandamentos, leis, todos fazem parte, irmãos, de algo grandioso que Deus tem construído dentro de nós, mas o desejo deve estar alinhado ao propósito. E olha, a palavra vai falar o seguinte, que ele pergunta: quais? Perguntou o homem. Irmão, ele tem cumprido, ele tem feito. Quais? A palavra vai dizer quais. Por quê? Porque esse homem tem entrado em círculos repetitivos. Ele não conseguiu atingir o reino eterno. Tá num diálogo incessante, tá numa busca ali com o mestre da eternidade, com o rei eterno, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, aquele que pode levar, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Tá ali. Quais? Está perguntando, não desistiu, está continuando. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus tem a resposta. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame o próximo como a si mesmo. As lágrimas, elas não substituem o suor. Jesus não eximiu nós, irmão, de fazermos aquilo que nós devemos fazer. Pelo contrário, só Ele pode nos capacitar por meio do seu Espírito Santo a verdadeiramente viver em propósito, cumprindo tudo aquilo que Ele tem nos ordenado. Sem Ele é impossível. Olha quanta coisa. Eu poderia fazer uma ministração, eu poderia trazer uma ministração somente sobre aquilo que o Senhor falou. Não roube. Quantas pessoas têm roubado os sonhos do próximo? Quantas pessoas têm roubado, sabe, a alegria dos seus filhos, desejando assim que eles se formem em direito, quando Deus fez eles, ou colocou um propósito dentro do coração deles para que eles fossem médicos. Quantos têm roubado, meu irmão? Quantos têm matado? Não mate. Quantos têm roubado a própria vida das pessoas? É a mulher, sabe, que todo dia vai tomar banho na madrugada, porque se sente enojada, lembra da cara do seu abusador, e quando lembra, entra em choque. Se sente suja, se sente enojada. Matou o amor que existia dentro do coração. Não cometa adultério.
E olha, o Senhor Jesus traz essas coisas todas a um nível mais profundo. Ele fala que só quando de nós pensarmos numa mulher, ou pensarmos com mal intenção em um homem que não foi feito para nós, a qual ele não trouxe para nós, nós já estamos cometendo adultério, só de pensar. Porque o pecado, ele nasce no coração. Olha, honrar o pai e a mãe. Como maneira de honrar o pai e a mãe, melhor do que se parecer com Jesus? Tem muitas pessoas que honram o seu pai e a sua mãe de uma maneira diferente. Amar o próximo como a si mesmo. Tem muitas pessoas querendo amar os outros, mas não conseguem se amar a si mesmo, irmão. Então, eu poderia fazer, mas não é essa a questão que o Senhor Jesus traz. Ele fala que as lágrimas não substituem o suor. E como que nós podemos, irmão, verdadeiramente cumprir isso? Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, ou seja, tenha prazer no Senhor, e Ele lhe concederá os desejos do seu coração, ou seja, cumpra todos os propósitos. E o jovem responde, fala assim, tenho obedecido a todos esses mandamentos. Nas narrativas, se eu não me engano, de Lucas, ele fala, eu tenho obedecido a esses mandamentos desde criança. Desde criança, ou seja, desde que ele era pequeno, ele foi ensinado pelo pai e pela mãe, ele seguiu talvez um caminho religioso na igreja, e ele fala disso e o homem, o que mais devo fazer? Por quê? Porque ele não conseguiu atingir. Se ele estava fazendo tudo que Deus manda, por que ele não conseguiu atingir? Que boas ações é essa? Sabe por quê, irmão? Aí ele fala, tenho obedecido. Tenho obedecido, irmão. Todos nós sabemos que o que devo fazer a mais? Todos nós sabemos que podemos fazer algo a mais. Todos nós sabemos que podemos ir além. E por que não conseguimos de fato, irmão, alcançar as promessas no coração? E aqui agora eu quero ler com vocês. Porque João 14,15 fala, se verdadeiramente me amar, guarda os meus mandamentos, guarda a promessa. Mas por que não alcançamos? João 14, versículo 21. O Senhor Jesus praticamente repete o mesmo mandamento, só que agora ele fala, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E essa pessoa que me ama será amada de meu Pai. E eu também amarei e lhe mostrarei quem eu sou. E outras versões traz, e me revelarei a ele. Ou seja, a pessoa aceita, ela até guarda no coração, mas ela precisa obedecer, colocar em prática. Colocar em prática, de fato, aquilo que se vive, irmão. Porque somente através daquilo ali, eu me mostrarei quem eu sou. Quem é Jesus, irmão? A palavra encarnada, a revelação do propósito, sabe? Aquilo que é a divindade de Deus se estabelecida em carne e osso. Uma realidade do céu estabelecida aqui na terra. Um cumprimento de promessa. Olha, o que mais devo fazer? Todos nós sabemos que devemos fazer alguma coisa a mais, irmão. E aí o Senhor Jesus responde mais uma vez. Aqui vem o problema, porque quando ele se revela, aqui ele chegou no fundo, aonde a oração nos leva, a um lugar mais profundo do Senhor Jesus. E ele revelou uma vontade do coração de Deus. Ele fala, se você quer ser perfeito, perfeito em amor, vá e venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Tinha algo no coração daquele homem, irmão, um ídolo que impedia ele. O que ele fazia, irmão, não tornava ele bom. Ele praticava boas ações, mas de fato não era bom. Não. Sabe por quê? Porque somente a revelação de Deus, irmão, produz a perfeição. Somente aquilo que o Senhor nos pede como renúncia, como entrega, é o que está tomando o coração, o lugar do trono de Deus no nosso coração, assim como aconteceu com Abraão. Vai, entrega o teu único filho. Era uma promessa, irmão, que tomava o coração daquele homem, mas Deus só pediu para ele quando ele podia entregar verdadeiramente. Depois de 12 anos que Isaac já tinha crescido, aquele homem deve ter curtido muito Isaac, e pensa na aflição. Mas foi a revelação da vontade de Deus, porque Deus queria levar Abraão a circunstâncias muito maiores. E essa revelação, irmãos, ela não pode vir para nós de qualquer forma. Olha o que Paulo fala, Efésios 6,19, quero ler com vocês. Ela não vem de qualquer jeito.
ela só vem quando nós nos aprofundamos nesse lugar de oração e fala assim: orem por mim também, 6,19, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Paulo desejava não que a igreja fosse impactada por versículos bíblicos ou por mero conhecimento bíblico, irmão. A razão humana, ela pode estabelecer pregações. Eu posso vir e pregar aquilo que eu entendo. Não, mas Paulo queria que se tornasse conhecido o segredo do Evangelho, o que Jesus estava produzindo naquele homem. Nós vemos palavras hoje doce como mel. Nós vemos hoje, irmão, sabe, palavras que são... A palavra nunca foi tanto pregada, mas a palavra que produz transformação, ela só pode vir por meio da revelação, por meio do mistério conhecido de dentro do Evangelho. E esse somente Deus pode nos dar. Somente Deus, irmão. E olha o que a palavra fala. Porque, irmão, aquilo era o que tomava no coração do homem. Eu não sei, irmão, todos nós temos um ídolo. Muitos que buscam a restauração de casamento acham que podem inclinar a Deus a fazer o cônjuge arrepender por meio da oração. É um ídolo, irmão. Tem que ser arrancado. Pode ser tão a promessa, mas Deus não vai fazer enquanto o ídolo estiver lá. Não faz. Nada pode tomar o lugar do trono de Deus em nosso coração. Ele é mais valioso do que ouro e prata. Ele é mais valioso do que seu esposo e a sua esposa. Tem pessoas que têm o pai e a mãe. E eu creio que essa herança, porque olha o que o Senhor Jesus fala. Então, fala assim, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Lucas 12:35. Aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Olha, irmão, eu sei que o dinheiro é bom. E o dinheiro aqui não é problema. O dinheiro é bom, mas o respeito é melhor. Eu quero repetir, o dinheiro é bom, mas o respeito pelo mestre é muito melhor. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não tem nada contra. E Salmo 62:10, se as tuas riquezas aumentarem, não ponhais nela o teu coração. Mas eu creio que vai muito além do dinheiro e dos bens, porque o que dá a entender é que isso seria uma herança que talvez viria até mesmo dos próprios pais, apesar da palavra não dar. Mas Jesus coloca ele numa missão, vai e vende, ou seja, ele teria trabalho ainda para vender, irmão, se desfazer pessoalmente, talvez objetos, algumas coisas que tinham um valor sentimental, talvez ter dados pelo pai e pela mãe, e depois entregar livremente. E ainda vai e segue-me. Ou seja, tinha que ainda tomar uma cruz, passar por uma experiência de sofrimento para ser aperfeiçoado e receber o Espírito Santo. E a cruz fala de algo que é coletivo, de algo que é bom para os próximos. O Senhor Jesus, talvez, como Isaac, irmãos, jamais sacrificaria os bens dele, mas o coração dele deveria estar disposto a entregar para provar que ama mais o mestre. Jamais. E isso é algo entre relação, irmão, entre você e Deus, entre eu e Deus. Eu não sei qual é o seu Isaac, eu não sei qual é os bens que o Senhor tem te pedido, mas eu sei que Ele está pedindo para alguém aqui hoje: renuncia, que eu tenho algo muito melhor para você. Sabe, irmão? Porque olha o que ele fala, a palavra fala, ele não quis renunciar, e por isso ele saiu triste. Fala assim, quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então nem todas as pessoas que encontraram com Deus, foi embora triste, talvez depressivo, sabe? Reflexos de uma vida vazia. Eu quero repetir, reflexo de uma vida vazia. Quem se perde no ego, mergulha na escuridão. O nosso ego nos impede de viver o propósito plenamente. O nosso ego nos impede de viver em plenitude. E nós somos o nosso maior inimigo, sabe? O nosso ídolo, aquilo que nós não queremos largar. Olha, e Jesus, ele sabe, irmão. Jesus, ele sabe. Eu quero ler com vocês João, o Evangelho de João. Olha o que fala esse texto. João capítulo 2, do versículo 23 ao 25. A palavra fala assim, quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois o conhecia muito bem. Não precisava ninguém falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava.
Ele conhecia, em outras versões traz, ele conhecia a natureza humana, ele conheceu de experiência, de experimentação, pelo método empírico. Ninguém precisa falar para ele, irmão, que nós temos reflexos de uma vida anterior, uma vida vazia. Mas quem se mergulha no ego, sabe? Quem se perde no ego, irmão, mergulha na escuridão, mergulha no escuro. Agora, nós podemos sempre, meu irmão, viver plenamente. E eu quero terminar com esperança, logicamente. Nós sempre poderemos decidir em nossa vida, e o futuro está no nosso livre-arbítrio. Todos que estão caminhando no deserto, irmão, vão chegar a esse lugar aqui, aonde esse jovem chegou. Ele vivia um deserto. Ele só não quis romper com os seus limites. Decida, meu irmão, viver em plenitude. Decida viver em plenitude. Saiba que tudo que o mundo dá, mais cedo ou mais tarde, ele tira com um. Eu não sei se esse jovem posteriormente veio aceitar Jesus de fato, se ele passou como Pedro por uma peneira. Não sei, a palavra não fala. Mas a verdade é que ele teve um encontro, e quando Jesus pediu o seu ídolo, e o pedir daquele ídolo só mostra que ele não cumpria nenhum daqueles mandamentos ali por inteiro. Só mostra que ele não tinha capacidade. Ele negou Jesus, irmão. Como é que vai honrar o pai e a mãe? Ele negou Jesus, irmão. Ele matou a sua própria vida. Ele negou Jesus, irmão. Ele roubou a sua felicidade. Ele negou Jesus, irmão. Ele cometeu adultério contra Deus, se corrompeu. Ele negou Jesus, irmão. Ele não amava a si mesmo e nem mesmo aos outros. Ele negou Jesus. E muitas vezes somos nós, mas nós podemos decidir viver plenamente, porque se Deus dá um caminho, irmão, se Ele nos pede algo, Ele sempre tem algo muito melhor para nós dar. Então tome essa reflexão, essa mensagem como uma reflexão, entregue aquilo que Deus já tem pedido para você, entregue verdadeiramente, irmão. Entregue o que for, sabe? Entregue qualquer relação, pai, mãe, esposo, esposa, namorado, namorada, bens materiais, emprego, irmão, tudo que te rouba da presença dele não vale a pena. Decida viver em plenamente, porque João 10:10 fala: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.